E aí, pessoal, tudo bem com vocês? A graça e a paz, gente, sejam bem-vindos a mais um culto. Hoje nós já estamos felizes porque é o nosso segundo domingo em celebração aos 59 anos da nossa igreja. Uhul! E a gente gostaria de começar esse culto lendo a Bíblia com vocês. Eu sei que vocês não abrem a Bíblia sempre quando a gente pede, mas por favor, pega a Bíblia aí e vamos ler juntos o Salmo 100. A gente vai ler o versículo 1, 2 e 3, que diz assim: Celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras, sirvam ao Senhor com alegria, apresentem-se diante dele com cântico. Saibam que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Amém. Na certeza de que somos sim do povo de Deus, que fazemos parte de um reino maior do que as nossas quatro paredes, é que nós estamos aqui celebrando ao Senhor, mesmo que de forma online. E a pandemia nos proporcionou experiências diferentes e hoje não é diferente disso. E hoje nós temos o prazer e a honra de receber um pastor muito especial para nós. É o pastor Hugo de Freitas, gente. Pastor Hugo, ele é esposo da Renata, pai do Miguel. Ele é bênção nas nossas vidas, foi bênção nas nossas vidas. E hoje nós estamos aqui para celebrar a Deus com a vida dele. E nós cremos que nós vamos ser ricamente abençoados pela palavra poderosa que o Senhor tem através da vida dele. Por isso eu quero que vocês recebam aí na tua casa o pastor Hugo com todas as ricas bênçãos que vocês têm vinda do Senhor para as nossas vidas. Eu queria que você curvasse a tua cabeça nesse momento e nós vamos orar a Deus em adoração. Amém? Amém. Senhor, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos pela oportunidade que nós temos de estarmos juntos, Senhor, meu Deus, como congregação, como corpo de Cristo, Senhor, meu Deus, neste ambiente virtual, ó meu Pai, e nós clamamos ao Senhor. Fala conosco, Senhor, meu Deus, neste tempo, fala conosco neste culto. Nós preparamos um culto especial para o Senhor. Esse culto é um culto racional a Ti. Por isso, Senhor, meu Deus, que nós possamos adorar a Ti, Senhor, meu Deus, com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças e de todo o nosso coração. E que o Senhor possa receber, ó meu Pai, como aroma suave, Senhor, meu Deus, a nossa adoração, o nosso culto e o nosso louvor a Ti, ó meu Pai. Que o Senhor também use a vida do nosso pastor, o pastor Hugo, Senhor, um amigo, Senhor, meu Deus, abençoado, que o Senhor colocou nas nossas vidas para nos ensinar mais da Tua palavra, Senhor, meu Deus, não só com a Tua palavra, Senhor, meu Deus, mas como forma de vida, Senhor, com atitudes, ó meu Pai, que o Teu servo tem, ó meu Pai. Amém. Clamamos ao Senhor, fica conosco nesse tempo, Senhor, e fala conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, fiquem com Deus, um ótimo culto para nós. Vamos louvar o Senhor com alegria. Bom culto, gente. Tchau, tchau. A paz do Senhor, amados. Eu espero que este louvor possa tocar o seu coração. Mesmo nesse momento de pandemia, eu não sei se você tem tido o seu momento com Deus, se você tem ouvido a voz de Deus, mas eu creio que nesse louvor, que você possa ter o seu momento com Deus, que você possa voltar a ser íntimo de Deus, que o amor de Deus possa alcançar o seu coração. Louve com a gente. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh,
as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e usado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, sobre a tua família. Aqui é o pastor Hugo Freitas e venho hoje com muita alegria responder a um convite tão especial que me foi feito pela pastora Sueli, pelos seminaristas aí, pastores também, João Vitor, Ana Flávia, amigos queridos, preciosos, que Deus nos deu a graça de trabalharmos na missão juntos, lado a lado. Realmente já compartilhamos muitos sorrisos, muitas lágrimas, muito suor na obra de Deus. São pessoas muito queridas e um convite assim irrecusável mesmo, porque a Igreja Metodista em Vila Rica celebra mais um ano de vida e isto realmente é um motivo de festa, motivo de alegria, de celebração, porque a igreja é o corpo de Cristo na terra e, como diz o pastor Bill Hybels, a igreja é a esperança do mundo. Então, quando uma igreja celebra mais um ano de vida, quando uma igreja realmente completa mais um ano de vida, é motivo de festa. E apesar do ano tão difícil que a gente está vivendo, precisamos de fato parar para celebrar, parar para agradecermos a Deus e sermos edificados e seguir em frente na missão. Então, que bom que a Igreja Metodista em Vila Rica, em São Paulo, segue focado neste propósito, seguindo em frente de celebração, e eu tenho muita alegria em poder compartilhar com vocês a palavra de Deus hoje, através dessa mídia, né, digital. Que bom que temos essa oportunidade, porque desta forma eu estou aqui no interior do Rio Grande do Sul, né? Não sou gaúcho, sou fluminense, nasci no interior do Rio de Janeiro, mas agora estou aqui em missão na cidade de Santiago, no Rio Grande do Sul. Então, poder compartilhar com você a palavra de Deus, mesmo aqui da terra dos Pampas, é realmente um privilégio do nosso tempo. Então fico muito feliz, que bom que você está aí comigo. Eu realmente desejo que você seja edificado através da palavra de Deus nesta noite. Meu irmão, minha irmã, eu quero compartilhar com você hoje a palavra de Deus que está no livro de Atos. Livro de Atos, capítulo 13. Eu gostaria de ler a princípio apenas o verso 36. Atos, capítulo 13, verso 36. Diz assim: porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção. Vamos ler de novo. Na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, sublinhe isso daí, servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção. Vamos orar.
Senhor, nós te agradecemos, Pai, muito obrigado por esta oportunidade de compartilhar a Tua palavra, especialmente numa oportunidade tão tremenda de celebração de vida, de celebração de mais um ano de existência, de missão da Igreja Metodista em Vila Rica. Senhor, eu peço agora que o Senhor me use como instrumento, como um canal livre e desimpedido, para que a Tua palavra flua do Teu trono, passe por mim e alcance, Senhor, a vida de cada irmão, cada irmã que me ouve neste momento ou que me ouvirá em algum momento que este vídeo estará sendo gravado. Pai, eu peço pela Igreja Metodista em Vila Rica as mais ricas bênçãos, e que esta palavra realmente seja uma palavra do coração de Deus para o coração da Tua Igreja em Vila Rica. Eu oro em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meu irmão, minha irmã, neste texto Paulo está testemunhando aos irmãos de Antioquia e ele vem dando uma série de palavras, né, de testemunhos. Ele vai buscando diversos argumentos, mas é interessante que ele no verso 36 ele cita Davi, e de um modo bem peculiar, né, que Paulo cita Davi. E é interessante neste verso porque ele diz, vamos pegar primeiro a parte B, né, do verso que nós lemos, que diz assim: Davi adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção. É claro que aqui ele está falando de uma forma, né, mais bonitinha, né, um eufemismo, né, para falar, não, Davi morreu e foi sepultado com seus pais e enfim, o seu corpo se desfez, né? Não, mas ele está falando de forma mais bonita. Davi adormeceu e foi para junto de seus pais e viu corrupção, ou seja, o seu corpo, né, foi deteriorado, porque veio do pó e ao pó retorna. E é interessante porque quando nós olhamos esse texto, meu irmão, minha irmã, todos nós um dia passaremos por este processo, a não ser que Jesus volte antes e de fato venha buscar a sua igreja, porque a Bíblia também diz isso: nem todos dormiremos, nem todos iremos morrer, mas transformados seremos todos para estarmos com Deus, na nova realidade dos céus para as nossas vidas. Mas quando nós vemos aqui com a vida de Davi, e eu gostaria de olhar para a vida de Davi, especialmente neste texto, a forma como o apóstolo Paulo fala de Davi é muito interessante. Mas todos nós passaremos então como Davi, morreremos e o nosso corpo verá corrupção no sentido de se deteriorar, né? Se corromper no sentido da matéria, do corpo físico, né? Somos pó, ao pó voltaremos. Mas a parte A do versículo, né? Isso depende de nós. Isso nem todos, infelizmente, conseguem viver o que Davi viveu, porque diz assim: tendo Davi servido a sua própria geração. Meu irmão, minha irmã, Davi serviu a sua própria geração conforme o desígnio de Deus. Quando nós olhamos esse texto e quando eu estava refletindo e buscando em Deus uma mensagem para trazer à igreja, realmente esse versículo tocou muito ao meu coração ao pensar de fato que nós temos um propósito a cumprir. A Igreja de Cristo tem um propósito a cumprir. A Igreja Metodista foi plantada aí em Vila Rica, São Paulo, porque ela tem um propósito da parte de Deus para cumprir. Cada um de nós, cada irmão, cada irmã, cada discípulo de Jesus, cada cristão tem um propósito de Deus a ser cumprido na nossa geração. E então, meu irmão, quando nós olhamos este texto que destaca isso, e quando eu penso não apenas na vida de um indivíduo, de uma pessoa, mas na vida de uma igreja, porque estamos celebrando a vida de uma igreja, nós vemos, por exemplo, Jesus dizendo em Mateus 16:18, Jesus disse para Pedro, né? Eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Meu irmão, minha irmã, Jesus ao dizer isso para Pedro, é claro que ele não estava falando, né, que Pedro era a pedra sobre a qual ele edificaria a sua igreja. A palavra Pedro, Jesus faz um trocadilho de palavras ali de fato, mas Jesus usa, quando nós olhamos no grego, Jesus fala assim: eu te digo que tu és Petros, e sobre esta pedra eu edificaria a minha igreja.
né? Nenhum homem seria capaz de suportar nos ombros a igreja de Jesus, a igreja que Jesus estava edificando. E a palavra Petros, quando Jesus diz, eu te digo que tu és Petros, a tradução significa um fragmento de pedra, uma pedrinha. Mas Jesus diz, eu te digo que tu és um fragmento de pedra, mas sobre esta rocha, sobre esta Petra, sobre esta rocha que você acabou de falar, eu edificaria a minha igreja. Que rocha é essa? A declaração que Pedro tinha dado um versículo antes, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, meu irmão, minha irmã, a igreja de Jesus está sendo edificada sobre o fato de Jesus ser o Cristo, sobre o ministério de Cristo, sobre a morte e ressurreição de Jesus, sobre o sangue de Jesus que foi derramado na cruz. E Jesus, quando diz, eu edificarei a minha igreja. Meu irmão, é importante nós entendermos isso porque a igreja tem um propósito para cumprir na sua geração, neste tempo que estamos vivendo. Mas nós só conseguimos entender este propósito se nós entendermos que a igreja é de Jesus e é obra de Jesus. Ele diz, eu edificarei a minha igreja. Então, primeiro, a igreja é de Jesus e a igreja está sendo edificada por Jesus com um propósito. E é aqui que nós precisamos entender. Porque Provérbios 16:4 diz assim, o Senhor faz tudo com um propósito. O Senhor faz tudo com um propósito. Meu irmão, minha irmã, você está me ouvindo nesta noite, neste momento, se você está me vendo de dia, não sei, né? Mas você está me assistindo porque tem um propósito. Tudo que Deus faz tem um propósito. Você está reunido na igreja de Cristo com um propósito, meu irmão, minha irmã. E eu gostaria de compartilhar um pouco, rapidamente, sobre a minha história. Porque eu tive uma experiência com Deus que me ajudou a entender esta dimensão do propósito. Quando Deus diz que tudo tem um propósito. Primeira coisa, isso o pastor Rick Warren nos ajuda muito no seu livro, né? Uma Vida com Propósitos, uma indicação aí para você. Ele diz assim que tudo começa com Deus. E ele diz que se nós quisermos buscar o propósito para a nossa vida, nós precisamos buscar em Deus, porque foi Ele quem nos fez, nós somos obra dele. Imagine que você você vê um objeto, né, que eu criei, sei lá, deixa eu pegar aqui, né, tem um papel aqui, um pedacinho de papel, e você fica pegando aquilo e se perguntando para que serve esse papel. Talvez você vá ter muitas ideias de para que serve, mas eu te digo, não, eu criei esse papel, essa máquina, na verdade você acha que é um papel, mas na verdade é um dispositivo ultramoderno, né? E você fica pensando, mas para que serve esse dispositivo que o pastor Hugo inventou? Parece um papel, mas ele está dizendo que não é, né? Não, é ultramoderno, muito fino, uma tecnologia, e você fica pensando. Deixa eu te perguntar, e o pastor Rick Warren nos ajuda nisso, qual é a maneira mais fácil de você descobrir o propósito deste papel, ou o propósito dessa invenção que eu criei? Talvez muitas pessoas vão dizer, olha, a maneira mais fácil de descobrir o propósito disso é usar. Eu chegar e começar a usar, começar a mexer nos botões, começar a dobrar, amassar, colocar em prática, e assim eu vou descobrir o seu propósito. Meu irmão, minha irmã, mas se a gente faz isso com algumas coisas, é possível que a gente danifique a invenção. É possível que a gente estrague usando mal. E o ser humano é danado para fazer isso, né? Você compra um celular novo, a primeira coisa que você faz é ler o manual de instruções do celular, não é? Claro que não. A primeira coisa que você faz é ligar ele e ir mexendo, né? E vai descobrindo. Até que dá alguma coisa errada, você fala, puxa vida, deixa eu olhar o manual de instrução, ver como é que funciona isso. Meu irmão, minha irmã, com a nossa vida é a mesma coisa. A maneira mais fácil de você descobrir o propósito de algo, então, é perguntando ao seu Criador.
A maneira mais fácil de você descobrir o propósito disso é perguntar: Pastor Hugo, para que você criou isso? Qual o propósito dessa sua invenção? E eu vou dizer: olha, isso aqui é algo ultramoderno. O propósito disso é você marcar o texto onde você parou de ler, porque aí você pode fechar a Bíblia, né, um marcador de Bíblia, e quando abrir, está ali parado no mesmo lugar. Essa foi a invenção. Este é o propósito desta invenção. Mas, meu irmão, minha irmã, quantas vezes na vida a gente vai tentando viver, buscando achar o propósito da nossa vida em nós mesmos ou na caminhada, e a gente vai vivendo, né? A gente vai vivendo. Porque é interessante a gente pensar nisso, porque diz o texto que Davi serviu a sua própria geração conforme o desígnio de Deus, conforme o propósito de Deus para a sua vida. Meu irmão, minha irmã que me ouve neste momento, Deus tem um propósito para a tua vida, e você não vai descobrir este propósito lendo livros de autoajuda. Porque os livros de autoajuda, embora sejam muito bons em alguns aspectos, e tenham muitos bons, mas eles muitas vezes vão falar: olha, você precisa achar dentro de você o teu propósito, mas não está em você, porque você não se criou a si mesmo, então você não pode se dar um propósito. Deus te criou, Deus tem um propósito para a tua vida, meu irmão e minha irmã. Então, quando nós vemos isso e quando nós entendemos isso, nós realmente começamos a ver a vida de uma maneira diferente. E eu disse que eu gostaria de compartilhar algo, porque realmente eu tive essa experiência de achar que eu conhecia o propósito de Deus para a minha vida, quando na verdade eu fui descobrindo, e acho que ainda estou no caminho, né? Não acho que já tenho alcançado, mas estamos no processo. Eu estava pastoreando, né? E até onde eu falei que eu conhecia aí esse casal abençoado, João Vitor e Ana Flávia. Eu saí da faculdade de teologia, eu morei em São Paulo então, em São Bernardo do Campo, na faculdade de teologia, por 4 anos. Foi eu e minha esposa. Como eu falei, sou do interior do Rio de Janeiro, da igreja metodista lá. Meus pais são pastores metodistas, e eu então comecei a sentir de fato esse chamado pastoral na minha vida, né? Comecei a entender que o propósito da minha vida estava ligado de fato ao ministério pastoral. E então fui me encaminhando para cumprir este propósito. Fiz os 4 anos da faculdade de teologia, e assim que me formei, Deus começou a mudar, porque o normal seria, o comum pelo menos dentro da igreja metodista, a gente volta para a região que nos enviou. Eu deveria então voltar para o Rio de Janeiro após a conclusão dos meus estudos, né? Mas Deus, no final ali no meu tempo, eu me lembro até hoje, era outubro, no feriado, dia 12 de outubro, a gente teria uma semana de folga que os seminaristas têm. E quando eu já estava para voltar para o Rio de Janeiro, Deus começou a mexer tudo, e Deus, a partir daquele momento, foi virando, transformando todo o nosso destino e o nosso futuro para ficar no interior de São Paulo. E Deus foi abrindo as portas em Piracicaba, São Paulo. Quando eu conheci esse casal aí de seminaristas abençoados, não eram seminaristas ainda na época, né? Ana Flávia e o João Vitor. Eu fui para ser pastor ajudante do pastor Tarcísio na igreja central de Piracicaba. O pastor Tarcísio, pai da Ana Flávia, né? E então, chegando lá, fui muito bem acolhido. A igreja tinha um propósito de plantar uma nova igreja no bairro, e aí que o João Vitor e a Ana Flávia me ajudaram muito, suamos muito ali naquela obra, e foi uma bênção. Mas estava ali, fiquei em Piracicaba. Depois de um ano como pastor ajudante da Catedral de Piracicaba, Deus me enviou para ser o pastor titular da Igreja Metodista na Paulista, uma igreja que assim marcou minha vida para sempre, né? Está no meu coração para sempre. E ali Deus nos usou poderosamente, foi um tempo de bênçãos para a igreja experimentou uma renovação, a igreja passou por um processo, né, de revitalização, de renovação muito forte, muito gostoso de viver, foi algo muito abençoador mesmo. E eu cheguei em Piracicaba em 2015, e em 2016 fui para a igreja da Paulista, fiquei em 2016, 2017, 2018. No final do ano de 2018, eu prestei um concurso para o Exército Brasileiro.
né, para a capelania do Exército Brasileiro. Um concurso muito difícil, um concurso disputadíssimo, porque para o Brasil todo tinha apenas uma vaga. E eu estive vendo, por curiosidade, né, algumas faculdades de medicina, né, a quantidade de candidatos por vaga, e que não é fácil, muitos, né, muitos candidatos por vaga, mas eu me lembro, não lembro exatamente agora a quantidade de vagas de uma faculdade de medicina, mas eu lembro que desse concurso foi muito maior, porque eram mais de 300 candidatos, foram 315 candidatos para uma vaga. Então, mais de 300 pastores do Brasil todo tentando aquela uma vaga. E eu fiz o concurso, mas como uma forma de experiência, buscando, não vou passar, né? Quem sou eu para conseguir ter um lugar, um espaço assim? Mas vou fazer o concurso, vamos, até para ir pegando experiência, vamos ver. Mas a minha esposa, eu lembro que falava, meu amor, Deus nem vai te deixar sair daqui agora. A forma como a igreja está vivendo, a bênção que nós estamos experimentando, por meio do discipulado, estamos gerando filhos, batizando pessoas, está sendo tremendo. A igreja, a gente está planejando obras, planejar quebrar paredes, e vai ser uma bênção. Deus não vai nem te deixar, mas faça a prova para você experimentar. Amém. Fiz a prova, passei no concurso em segundo lugar, né? Não passei em primeiro. Falei, bom, amém, tudo bem, eram apenas uma vaga, né? E do histórico do concurso ninguém nunca desistiu, né? Então o camarada, o pastor, passou em primeiro, amém, a vaga é dele, vamos lá. E fomos vivendo. Isso foi no final de 2018, no início de 2019. Recebi uma ligação em março de 2019 do Exército, da Escola de Formação lá em Salvador, na Bahia, que o pastor apenas não tinha aparecido e estava desistindo da vaga. Depois comunicou a sua desistência da vaga e que, se eu quisesse ainda, eu precisava estar em Salvador, no dia seguinte eu precisava me apresentar lá. E isso, então, né, aquela correria toda, e eu fui de fato. Mas neste processo, meu irmão, minha irmã, eu comecei a pensar, e orando muito, e pensando, por que eu estou tomando essa decisão? Será que essa porta realmente é uma porta que Deus está abrindo para mim? Ou será que é uma porta, inclusive, para atrapalhar o projeto de Deus na minha vida? Porque estaria saindo da igreja, e o meu chamado pastoral, né, a minha missão, o meu propósito é ser pastor de uma igreja. Mas, meu irmão, minha irmã, Deus foi de fato trabalhando no meu coração. Eu fui para o Exército, estou no Exército hoje, né? Hoje eu sou tenente do Exército Brasileiro, sou capelão do Exército Brasileiro, e por isso estou aqui em Santiago, pelo Exército enviado. Mas nunca podemos perder de vista o nosso propósito. Meu irmão, minha irmã, se eu tivesse deixado o pastoreio da minha igreja local ali, da igreja da Paulista, uma igreja amada, querida e preciosa no meu coração, se eu tivesse saído dali para fazer qualquer outra coisa no mundo, se não fosse para cumprir o meu propósito, eu estaria extremamente infeliz. Eu estaria completamente não realizado na minha vida. E tenho certeza que eu estaria enfrentando lutas internas, externas, por estar longe do propósito de Deus na minha vida, por não estar servindo como Deus me chamou para servir. Mas então eu entendi, eu achava que o propósito da minha vida era pastorear uma igreja. Mas eu entendi que não, o propósito da minha vida era cuidar de pessoas. E da mesma forma que eu estava cuidando de pessoas e fazendo discípulos, ali na igreja local, em Piracicaba, na igreja da Paulista, o Senhor agora estava me chamando para cuidar de pessoas e fazer discípulos, cuidar dos militares da nossa nação, cuidar dos militares do Exército Brasileiro. Meu irmão, minha irmã, isso muda tudo. Quando nós entendemos o nosso propósito e passamos a viver por propósitos, e não por modismos, e não por simplesmente porque sempre foi assim. A igreja, quando entende que ela é plantada por um propósito,
Isso muda completamente a sua perspectiva. E meu irmão, minha irmã, nós precisamos entender que a missão de Jesus para a sua igreja já foi dada. A missão já foi dada para cada um de nós. E Jesus, quando estava subindo, as últimas palavras dele com seus discípulos foi: ide e fazei discípulos, batizando-os, ensinando-os a guardar tudo que vos tem ordenado. Meu irmão, minha irmã, interessante, voltando ao texto, que diz que Davi serviu a sua própria geração. É claro que nós estamos vivendo num tempo, meu irmão, minha irmã, que a palavra servo está meio em desuso, né? Mas Deus está buscando de fato servos, não apenas voluntários. Meu irmão, minha irmã, é interessante isso, porque é claro que Jesus mesmo já diz: já não vos chamo de servos, eu vos chamo de amigos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas o amigo sabe. Mas, meu irmão, minha irmã, nós precisamos viver esta caminhada e cumprir a missão que Deus tem para nós como os servos, nos submetendo a Deus como servos, não apenas como voluntários. Quando a gente olha para a vida da igreja, a gente precisa entender isso, porque o voluntário, essa ideia que eu quero trazer, é claro que a igreja é cheia de um trabalho voluntariado, sim, mas precisamos de filhos e filhas de Deus que sirvam com o coração. Porque quando eu olho para a vida de Davi, meu irmão, minha irmã, Davi até hoje, ele é visto de forma respeitadíssima pelos judeus. Até hoje o túmulo de Davi lá em Israel é um local de enorme peregrinação, porque ele cumpriu o seu propósito. Sendo rei, ele marcou a vida de uma nação. Mas desde pastor, a gente vê que Davi fazia a sua obra com excelência, servindo a Deus. Tudo que Davi fazia, ele fazia com excelência. E meu irmão, minha irmã, a igreja precisa de servos, porque voluntários é muito aquilo, sabe, que ajudam na obra. Eu estou ajudando ali a pastora, eu estou ajudando, quase que fala assim, eu estou ajudando a Deus. Meu irmão, Deus não precisa da tua ajuda. Deus está te convidando para servi-lo na sua obra, que é maravilhosa. Meu irmão, minha irmã, porque o voluntário ajuda quando dá tempo, quando sobra tempo. Às vezes sem muito compromisso, ele ajuda na obra. Se não atrapalhar a sua agenda, se não atrapalhar os seus propósitos, outros, o voluntário vai embora quando quer, desiste no meio do caminho. Jesus não está precisando apenas de voluntários parciais ali para alguns momentos. Deus quer servos que cumpram os propósitos deles em sua geração. E meu irmão, eu estou de fato misturando muito aqui as coisas pessoais e igreja, porque a gente precisa entender isso. A igreja que Jesus está edificando não é uma igreja física, não é uma igreja de tijolo. Jesus não é pedreiro. Embora ele fosse carpinteiro, ele não está edificando uma igreja de madeira. Jesus está edificando uma igreja espiritual. E o termo igreja no Novo Testamento, quando nós vemos eclesia, é um termo tão forte que, meu irmão, minha irmã, para a gente ter uma ideia do quanto foi deturpado no decorrer da história o termo eclesia, igreja, Lutero, quando foi traduzir a Bíblia para o alemão, ele não quis usar o termo igreja no alemão, porque estava desgastado. Quando se falava em igreja no século XV de Lutero, 15, 16, 14 até, a igreja estava vindo da Idade Média, uma igreja extremamente política, uma instituição pesada, uma instituição até em alguns aspectos cheio de mácula, uma igreja que queimava as pessoas vivas, uma igreja que condenava as pessoas à morte, uma igreja que o seu líder era um líder de Estado, um líder político, e que às vezes jogava com isso o perdão ou não tirava o perdão de alguns reis, excomungava reis para usar isso como moeda política. E então Lutero, quando olha, se depara com o termo eclesia na tradução da Bíblia para o alemão, ele fala: não, isso não é igreja não é isso.
E então Lutero traduz o termo eclesia para o alemão como comunidade. E é por isso, meu irmão, que eu estou fazendo questão de misturar mesmo a missão da igreja e a tua missão, porque a tua missão está diretamente conectada à missão que Deus dá à sua igreja. Os teus dons, os teus ministérios estão diretamente ligados para a edificação do corpo de Cristo. A Bíblia diz isso, Paulo diz isso, porque Deus institui uns para apóstolos, outros para os pastores, outros para os mestres, outros para os profetas, e todos eles para a edificação do corpo de Cristo, para a edificação dos santos, para que o corpo cresça, para que a igreja avance. Então, meu irmão, o teu propósito de vida está diretamente ligado ao da igreja. E é por isso que neste aniversário da igreja em Vila Rica, eu quero dizer que os teus dons, o teu ministério, o propósito de Deus para a tua vida irá se cumprir enquanto você trabalha para o cumprimento da missão da igreja de Cristo na terra. E a gente precisa entender isso também, porque às vezes dá muita confusão de pessoas que acham, mas pastor, eu sou um advogado, pastor, eu sou um contador, pastor, eu sou uma faxineira, pastor, eu trabalho como motorista de ônibus, pastor, eu trabalho no comércio, eu sou um vendedor, pastor, eu sou dona de casa, eu sou mecânico, eu sou engenheiro, arquiteto, médico. O Senhor está dizendo então que eu tenho que largar tudo para ir ser pastor? Não, meu irmão. Mas Deus está nos chamando para, como Davi, servir aos propósitos de Deus na nossa geração. Mas, meu irmão, se Deus está te chamando a largar o teu trabalho para você ir para o ministério pastoral, faça isso. Mas se Ele não está te chamando, não pense que você não precisa servir a Deus integralmente por não ser um pastor. Não, quem tem que servir integralmente a Deus é a pastora, é os seminaristas lá, eles que têm que servir integralmente. Eu sou um funcionário, eu sou uma dona de casa, eu sou um vendedor, eu sou um motorista. Meu irmão, minha irmã, mas quando a igreja, quando nós, discípulos e discípulas de Jesus, entendemos que Deus nos chamou para vivermos integralmente para Ele, o chamado de Deus na nossa vida, nós começamos a entender que através da minha profissão, através dos meus estudos, através dos meus relacionamentos, eu estou alcançando pessoas que Deus ama, eu estou cumprindo a missão da igreja que Jesus está edificando, porque eu sou parte desta igreja. E meu irmão, você na tua profissão, nos teus relacionamentos, com os teus vizinhos, com os teus amigos, na tua escola, na tua faculdade, no teu círculo de amigos, você pode alcançar pessoas que a tua pastora não pode alcançar, que o teu pastor nunca vai alcançar, que eu nunca irei conhecer. Mas você pode ser um instrumento de Deus na vida dela, mesmo sendo um motorista, um advogado, um vendedor, uma dona de casa. Davi entendeu que a sua vida era parte de um propósito. Ele entendeu, eu preciso servir ao propósito de Deus na minha geração. Meu irmão, minha irmã, eu quero marcar a minha geração. Positivamente marcar a minha geração. E você? Como está vivendo a tua vida, meu irmão, minha irmã? É interessante porque nós, quando olhamos para a vida de Davi não era uma vida perfeita, mas foi uma vida excelente, foi uma vida de excelência. Desde quando era pastor de ovelhas, ele cuidava das ovelhas do seu pai com excelência. Quando veio um leão, ele matou o leão. Quando veio um urso para tentar roubar as ovelhas, ele matou aquele urso. Ele vivia e fazia tudo com excelência. Claro que era imperfeito. Davi teve as suas imperfeições, mas, amados irmãos, Davi tinha atitudes excelentes. Tem uma frase que o pastor Calito Paz certa vez falou que me marcou muito. Ele diz assim: Deus não tem filhos prediletos, mas tem atitudes prediletas. Anote isso aí em algum lugar aí, ó. Deus não tem filhos prediletos, mas tem atitudes prediletas. Meu irmão, minha irmã, se eu e você queremos, como Davi, marcar a nossa geração servindo aos propósitos de Deus na nossa geração,
Um dia morreremos, mas enquanto estamos vivos, podemos marcar a vida de alguém que marcará a vida de outra pessoa. E meu irmão, minha irmã, muitas vezes o propósito de Deus para a nossa vida pode ser marcar e cuidar bem de uma pessoa. Você já pensou que a promessa de Deus para Abraão foi: Abraão, você será o pai de uma grande nação. Olhe para as estrelas do céu, olhe para a areia do mar, são incontáveis, assim será a tua descendência, incontável. E eu imagino Abraão pensando, falando: Deus, o Senhor me avisou isso um pouco tarde, Deus, porque para ter isso tudo de filho, Deus, eu tinha que começar bem mais novo, Senhor. Eu já estou meio velho para ter isso tudo de filho, mas não. Abraão teve um filho da promessa. Teve um outro que ele tentou dar uma forcinha para Deus, né, Ismael, mas Isaque, um filho que se cumpria na promessa. A promessa de Deus se cumpriria através tanto de Isaque quanto de Ismael. Mas Isaque, então, poderia dizer: Deus prometeu ao meu pai, Deus prometeu para mim também, seremos pais de uma grande nação, então eu vou ter que fazer um monte de filho. Não. Isaque tem alguns filhos, Esaú e Jacó, mas através de Jacó vêm os 12 filhos, as 12 tribos de Israel: Abraão, Isaque e Jacó. Meu irmão, às vezes o propósito de Deus na tua vida, que vai se manifestar no cuidado da outra pessoa, talvez Deus queira ganhar sim uma nação através de você, mas às vezes vai ser começando cuidando de uma pessoa, e essa uma pessoa vai cuidar de outra, e essa outra pessoa vai cuidar de outra. Não perca a visão do propósito de Deus na tua vida. E agora para a igreja igreja precisa de um tempo de humildade, precisamos sempre ver com humildade, porque Tiago 4,6 diz claramente: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Davi sabia viver com humildade, por isso ele marcou a sua geração. Meu irmão, minha irmã, quando eu vejo Davi diante de Golias, Davi se colocou à frente do povo. Davi deu a sua vida pelo povo de Deus. Davi se colocou diante daquele gigante que ninguém queria enfrentar, porque ele sabia que ele estava indo em nome de Deus. Meu irmão, quando você está cumprindo o chamado de Deus na tua vida, você não está indo cumprir o teu propósito, o propósito de Deus. Então, aquilo que Davi falou para o gigante: olha, você vem contra mim com espada, com escudo, com lança, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Meu irmão, Davi estava cumprindo o propósito e ele entrega a sua vida em favor do povo de Deus para cumprir aquele propósito. É interessante, meu irmão, minha irmã, que alguns materiais, né? Alguns alimentos, vamos pensar, eles reagem de forma diferente quando submetidos a altas temperaturas, né? Não sei se você já viu esse comparativo, né? Não é o que está fora que vai te fazer amolecer ou endurecer, é o que está dentro de você, que vai te fazer desistir ou perseverar mais, bater o pé ou arriar de vez, né? Porque quando você coloca pega um ovo e uma batata, coloca os dois dentro de uma água fervendo, a mesma temperatura, mesmas condições. Depois você abre a batata, ela está toda molenga, né, desmanchando. E quando você abre o ovo, ele está mais firme do que quando entrou. Meu irmão, minha irmã, assim também é um comparativo aí para a nossa vida diante de algumas provações. Davi, quando foi provado diante da luta, ele se enrijecia, ele ficava mais firme. Isso eu aprendo com Davi. Diante do gigante, ele bateu o pé e falou: eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Quem esse camarada pensa que é para falar assim com o exército do Deus vivo? Meu irmão, minha irmã, a igreja de Cristo, diante desta pandemia que estamos vivendo, diante deste cenário que estamos vivendo, tão difícil, um ano tão difícil, muitas igrejas estão fechando as portas. E fechando as portas, que eu digo, não temporariamente, estão fechando mesmo. Pastores trancando as portas, os ministérios acabando.
Mas, meu irmão, minha irmã, a igreja é chamada a testemunhar, a amar. E nos tempos de crise, nos tempos de profunda angústia, a igreja sempre, em toda a história, se levantou com mais poder, com mais autoridade, demonstrando esperança num tempo de desesperança, anunciando o livramento de Deus num tempo de morte, anunciando ressurreição, anunciando cura num tempo de enfermidade, meu irmão. Minha irmã, é por isso que Deus nos chama como igreja a estarmos mais firmes, para quando essa pandemia acabar, o nosso interior está mais fortalecido, meu irmão. E isso eu aprendo com Davi, diante da angústia, diante da luta, ele se fortalecia ainda mais. Meu irmão, minha irmã, Davi sabia celebrar também. Davi, quando a arca do Senhor foi traga de volta para Jerusalém, ele celebrou, ele pulou, ele louvou, ele dançou, a ponto da sua esposa na época dizer assim: que papelão, não é, Senhor Rei? Pulando como se fosse um vagabundo lá na frente, dançando todo, né? E Davi falou: olha, eu vou fazer isso e vou fazer muito mais diante da presença de Deus. Eu não vou deixar de celebrar. Meu irmão, minha irmã, a igreja é chamada para celebrar. A igreja é chamada para celebrar a vida, para celebrar a salvação de Deus, para celebrar a ressurreição, para celebrar vidas que estão sendo resgatadas do inferno, para resgatar vidas, para celebrar, meu irmão. Qual foi a última vez que você celebrou? Mas pastor, estamos no meio de uma pandemia, como é que a gente vai celebrar? Glória a Deus pela vida da igreja em Vila Rica, que está celebrando mais um ano de vida, e você é parte disso, meu irmão, minha irmã, você é parte dessa história. Celebre a tua história. Meu irmão, minha irmã, neste tempo de crise precisamos mais do que nunca de boas notícias e de bons motivos para celebrar. Não deixe as dificuldades, não deixe o olhar das pessoas te impedir de celebrar a vida, de celebrar os propósitos de Deus sendo cumpridos na tua vida, meu irmão, minha irmã. Davi sabia celebrar. E finalmente eu gostaria de destacar sobre Davi, que ele marcou a sua geração. Ele tinha um coração sincero. Como eu falei, Davi não era perfeito, mas ele tinha atitudes excelentes. Você deve conhecer a história de Davi. Davi, infelizmente, caiu num pecado terrível, né? Ele viu certa vez uma moça chamada Batseba, ela estava se banhando no rio, e Davi ficou de olho nela e mandou perguntar quem era aquela mulher. Falaram: olha, ela é esposa de um dos guerreiros do seu exército, rei. Ele falou: chama ela aqui para a gente conversar. E então Batseba vem, e Davi e Batseba começam a se relacionar, né? E daqui a pouco Batseba manda dizer ao rei que ela estava grávida. E Davi não ainda se arrependendo, tentando resolver as coisas, tenta resolver a sua maneira, tenta resolver um pecado com o outro, tenta resolver um erro com o outro. Manda chamar o marido dela, que estava na guerra, lutando pelo povo de Deus, lutando pelo seu reino, né? Manda chamar o marido de Batseba e fala: vai lá se deitar com a sua esposa. E ele quando vem, Davi fala: vai lá se deitar com a tua esposa. A intenção de Davi era para que ele se relacionasse com Batseba e todos achassem que o filho era dele de fato, né? Mas ele era um homem muito fiel, e ele disse assim: rei, eu não posso, enquanto os meus colegas, os meus companheiros estão no campo de batalha, eu não vou entrar na minha casa e deitar com a minha esposa, eu vou dormir na porta da minha casa, aqui no relento, mas eu não vou fazer isso. E Davi então fica irado com aquilo e manda que o comandante da guarda colocasse Urias, né, na frente, no fronte da batalha, sabendo que na próxima batalha ele morreria. E é isso que acontece. Diante da próxima batalha vem um ataque e aquele homem morre. E Davi então
chama Batseba e ainda fica como o grande rei piedoso, misericordioso, que cuidando da viúva, né? Mas ele achou que estava tudo resolvido. Mas Deus usou um profeta, Natã, e chegou para Davi para denunciar o pecado de Davi. E Davi, quando confrontado por Natã, Davi poderia ter mandado matar Natã, Davi poderia ter ainda calado a voz profética, mas naquele momento ele reconhece que pecou, ele reconhece a voz de Deus sobre a sua vida. E ele se humilha, ele se quebranta, ele se arrepende e busca viver uma vida diferenciada do que Deus tinha para ele. Meu irmão, minha irmã, Davi é um exemplo de um coração simples, sincero, mesmo errando. Pode ser que você, meu irmão, minha irmã, esteja tropeçando na vida, talvez querendo viver muito mais os seus projetos do que os projetos de Deus, querendo cumprir muito mais os teus propósitos do que os propósitos de Deus. Quem sabe você está vivendo uma vida de pecado também, você é parte da igreja, meu irmão. Quem sabe os problemas que você está vendo na igreja, Deus está te mostrando, porque Ele quer usar você para resolver essas pendências, esses problemas da igreja. Quem sabe essas faltas que você está sentindo, Deus está querendo te usar para sanar essas faltas. Tenha um coração sincero hoje, se renda diante de Deus e peça: Senhor, tem misericórdia da minha vida, Pai. Meu irmão, minha irmã, Davi serviu a sua própria geração conforme o desígnio de Deus. Que a Igreja Metodista em Vila Rica sirva a esta geração conforme os desígnios, os propósitos de Deus. Que você, meu irmão, minha irmã, que é parte da Igreja em Vila Rica, cumpra os desígnios, os propósitos de Deus na sua vida e marque a nossa geração. Você jovem, você que já é mais velho, você criança que me ouve, Deus tem um propósito para a tua vida e deseja marcar a vida do teu bairro, a vida desta igreja, a vida da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, do Brasil, através da sua igreja, através de você, meu irmão, minha irmã. Se permita ser usado por Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu quero orar por você neste momento, te abençoar, pedir que realmente Deus multiplique as suas bênçãos sobre a sua vida. Vamos orar. Pai de amor, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor, que realmente nos chacoalha, nos tira da nossa zona de conforto e realmente nos chama a viver um propósito maior do que nós mesmos. Senhor, um propósito desta igreja que o Senhor está edificando, Pai. E a nossa oração neste momento usa a minha vida, Senhor, para cumprir o teu propósito, para edificar a tua igreja. Usa a minha vida para ser, Senhor, um tijolinho nesta igreja que o Senhor está edificando, Pai. Senhor, em nome de Jesus, tem misericórdia da minha vida. Ajuda-me, Senhor, a cumprir os teus propósitos aonde eu estiver. Pai, me ajuda, Senhor, a não colocar os meus sonhos, os meus planos em primeiro lugar, mas os teus sonhos, os teus planos, Pai. Senhor, eu quero servir a minha geração como Davi, cumprindo os teus propósitos para a minha vida, Pai. Ajude cada um dos meus irmãos e irmãs a fazer o mesmo, Pai. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus. Abençoe, Senhor, a Igreja Metodista em Vila Rica. Abençoe, Senhor, seus pastores, a pastora Sueli, os seminaristas, João Vitor, Ana Flávia, cada membro, cada irmão, cada irmã que está edificando esta igreja. Abençoe, Senhor, dê ainda muitos anos de vida com propósito, que cumpram a missão que o Senhor determinou a eles naquele lugar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Parabéns, Igreja Metodista em Vila Rica. Parabéns a cada um dos membros, irmãos e irmãs, realmente são parte deste corpo. Parabéns. Feliz aniversário. Que Deus multiplique sobre a vida da Igreja em Vila Rica muitos anos de vida. Pastora Sueli, Deus abençoe a tua vida. Espero que um dia tenhamos aí a oportunidade de nos conhecermos pessoalmente. João Vitor, Ana Flávia, tamo junto. Deus abençoe em nome de Jesus. Fique com Deus. Tchau, tchau. Graça e paz, meus amados irmãos e irmãs. Que culto gostoso, que palavra abençoada. Pastor Hugo, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e por nos trazer essa palavra abençoada.
a sementinha da palavra foi lançada e tenho certeza de que Deus fará germinar, crescer e frutificar para a honra e glória do Senhor Jesus. Que possamos todos servir a nossa geração conforme os desígnios e propósitos de Deus. Amém? Pastor, foi uma alegria e um prazer imenso tê-lo conosco, mesmo que virtualmente. Espero que um dia possamos nos conhecer pessoalmente. Que o Senhor abençoe a sua vida, a sua família, o seu ministério. É uma pena que chegou ao fim o nosso culto, mas não fique triste não, meu amado e minha amada. No próximo domingo, a nossa celebração continua. Estará conosco o pastor Rodrigo Soeiro. Não perca, venha ser abençoado. Se você não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se, dê o seu like, compartilhe para abençoar outras vidas. Deixe também a sua mensagem, o seu pedido de oração. E então, vamos orar? Pai querido, somos gratos pela liberdade que temos de cultuar ao Senhor, de te adorar. Te louvamos pela vida do pastor Hugo, que o Senhor o abençoe e continue usando a sua vida conforme o seu propósito. Te agradecemos por mais um ano de vida da nossa igreja em Vila Rica e porque até aqui o Senhor nos sustentou com a tua destra. Que sempre possamos te servir conforme os teus desígnios e propósitos. Nos ajude a cumprir a tua missão e o teu propósito no nome de Jesus. Oramos agradecidos. Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Deus Pai e a comunhão amorosa e consoladora do Espírito Santo seja sobre a nossa vida hoje e eternamente. Amém e amém. Tenha uma boa semana no nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a todos vocês.